a gente deve aumentar. Então, agradecer imensamente a cada um e cada uma, né, que dispuseram do seu tempo para conectar conosco na segunda sessão de aprendizagem virtual do projeto colaborativo TeleUTI Brasil. Nessa sessão de hoje, teremos a satisfação, né, de ouvirmos apresentações de dois convidados aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Adriano, inicialmente, então, só uma apresentação rápida, né, coordenador médico da área de TeleUTI aqui do Einstein, e consultor de Analytics, sou médico intensivista, né, formação. E teremos hoje, então, a grata satisfação de ouvirmos o Dr. Bruno Caldin, que é o médico de referência do Departamento de Pacientes Graves, doutor em Nefrologia, e teleconsultor do projeto TeleUTI Brasil, aqui pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Enfermeira Bruna, enfermeira sênior de referência aqui da TeleUTI, especialista em UTI e nefrologia, uma grande experiência na área de uma atuação na área de nefrologia relacionada a agudos, né, pacientes agudos, especificamente no ambiente de UTI, e que também é a profissional responsável das operações do estudo Telescope Trial que está acontecendo, que está para se iniciar. Então, sem mais delongas, eu queria também agradecer imensamente, de uma maneira especial, né, a presença do Dr. Bruno Carrijo, que se encontra conosco. Ele é diretor do departamento, diretor do DARUD, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e Urgência do Ministério da Saúde, né, um parceiro nesse projeto. Nós temos aumentado a interação aí com o Ministério no sentido de unir, né, as visões da especialidade da medicina intensiva, unir a visão dos especialistas, né, da área de UTI com as necessidades, com o olhar particular que o Ministério tem sobre a necessidade da população, e por meio dessa discussão rica, a gente tem feito ajustes no projeto com a intenção de nos aproximarmos cada vez mais da necessidade dos hospitais, da necessidade da UTI. Eu queria passar, antes de mais nada, a palavra para o Dr. Bruno, para que pudesse fazer as considerações, trazer uma mensagem aí para os participantes. Agora já somos em 60, né, que estão conectados conosco aqui nessa sessão. Muito obrigado, Dr. Bruno, né, pela gentileza e generosidade do tempo de estar aqui conosco. A gente sabe que a agenda é cheia, né? Muito obrigado pelo apoio. Nada, mais uma vez, agradecer aí o Hospital Albert Einstein pelo convite. O projeto aí colaborativo entre os hospitais de excelência e o Ministério da Saúde. Acho que cada vez mais no intuito de dar uma direção, né, para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, qualificando aí não só o componente da terapia intensiva, mas vários outros projetos que a gente tem realizado junto com os hospitais de excelência. Mas agradecer e aproveitar aí a oportunidade também para dizer para os hospitais que estão participando dessa aprendizado virtual da TeleUTI junto com o Albert Einstein ou com os outros hospitais, na verdade, é um colaborativo. Então, aproveite bastante o curso, a capacitação, a qualificação, para que a gente possa cada vez mais oferecer, né, para o cidadão ou para a sociedade um sistema único de saúde com qualidade. Então, aproveite o curso, não só esse, como os outros que a gente disponibiliza via os PROAD com os hospitais de excelência, essa parceria que cada vez vem fortalecendo cada vez mais o Sistema Único de Saúde. Então, aproveitem, tem um bom curso para vocês e aproveitem aí a capacitação. Muito obrigado, Dr. Bruno. Fazer uma menção também, claro, aos representantes dos hospitais que estão aqui conosco. O projeto não seria possível, não teria essa abrangência, essa extensão, sem o esforço e o envolvimento do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Oswaldo Cruz, da Beneficência Portuguesa, do HCOR, que estão conosco nessa empreitada. Então, gostaria muito de agradecer. Uma última fala, trazer uma mensagem para cada um e cada uma, né? Esse modelo que nós estamos tentando implementar é muito mais do que aulas soltas, né? E às vezes desconectadas, ou por vezes até desconectadas da realidade, né? Houve um entendimento nas discussões no melhor formato, de que essas discussões elas vão ser montadas, os temas vão ser definidos com base na necessidade identificada pelos hospitais. Uma vez identificada a necessidade, um hospital se dispõe a preparar o tema, e uma vez preparado o tema, esses temas ficam disponíveis no repositório para acesso posterior. Então, quaisquer os hospitais, né, que estão conectados, que fazem parte da rede, né, que tem mais de 80 hospitais espalhados por todas as regiões do Brasil, pode trazer demandas, né? O dia a dia das visitas é o palco, ou é o local, né,
mais rico para que a gente possa identificar essas necessidades, né? Então, aproveitem, né? Então, é mais uma função, vamos dizer, para a visita, né? Então, quando a gente perceber oportunidades, né, ali de intensificar a troca, né? Fazer esta pausa, né? Baseado num problema real, né? Fazer esta pausa, essa reflexão teórica, né? Pegando os entendidos aí da discussão sobre ensino, é a melhor forma de fazer um adulto, um profissional técnico aprender. É um aprendizado baseado num problema real. Então, essa conexão com a realidade, a gente acredita que vai nos ajudar no sentido de que essa troca de experiência se sedimente de verdade nos hospitais, né? Então, são espaços de reflexão teórica aqui baseados na necessidade prática de cada um e cada uma dos colegas médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, profissionais, né, dessas especialidades, que se reúnem todos os dias para discutir todos os casos de cada uma das UTIs participantes, né? Então, podem definir esses temas e a gente espera que quanto mais participativo, mais vinculado ao problema da realidade, mais produtivos vão ser esses momentos. Então, eu não sei se... Estou vendo aqui a Simone, não estou vendo todas as imagens, né? Se vocês quiserem uma palavrinha também, eu acho que fica... Seu microfone fechou, Adriano. Fechou sozinho aqui. Não, dizer que abria para a palavra, né, dos nossos parceiras aí que estão na coordenação dos outros hospitais. Se quiserem fazer uma palavra também para os participantes, fiquem à vontade. Eu só gostaria de agradecer a presença de todos, né, e que seja um momento de troca, de aprendizagem. Eu acho que, de uma forma geral, todos os hospitais, eles estão muito empenhados, né, nessa sabedoria, nessa troca de informações, e que esse seja um momento rico para todos. Obrigada. Obrigado, Simone. Não estou vendo... se eu for falha minha, eu já peço desculpa de antemão, mas os demais parceiros aí, coordenadores do projeto, assim como nós, que quiserem se manifestar, estou tentando ver a lista aqui. Nós já estamos com 81 pessoas e está ficando difícil de rodar a lista. Fiquem à vontade para se manifestar, pessoal. Boa tarde, pessoal. Camila, do HCOR. Ô, Camila, tudo bem? Agora eu te vi, estava escondidinha aí. Tudo bem. Vou te ver. Faço minhas palavras da Simone, Adriano. Espero que todos aproveitem. A proposta de ser colaborativa é para compartilhar mesmo, ser um ambiente onde todos ensinam e todos aprendem. E é muito bom tê-los conosco. Espero que não só os hospitais aí que estão com a HCOR, mas como os demais possam se beneficiar desse encontro, tirar dúvida e aproveitar bastante os especialistas aí, para que a gente possa avançar no tema aí de métodos dialíticos. Muito bem. Para todas e todas dos hospitais, né, todos os representantes profissionais dos hospitais da saúde, sintam-se muito à vontade para interagir. Quanto mais participativo, né, mais rica vai ser a discussão. Então, acho que fiquem à vontade, se quiserem me sinalizar que se eu tiver esquecido alguma coisa, me perdoe. Senão, eu gostaria de já passar a palavra, então. Não sei como é que o doutor Bruno e a enfermeira Bruna se organizaram, mas passar a palavra para os dois, para que possam começar a trazer o conteúdo que está previsto para essa sessão. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Oi, doutor. Só gostaria de pontuar o registro da presença. A gente deixou um QR Code na tela principal, mas a gente vai disponibilizar no chat também. Para todos responderem, por favor. O registro da presença é importante, pessoal. Então, muito bem lembrado, Ale. Seguimos, então? Podemos? Vamos lá, comecemos. Bruna, se você quiser já compartilhar sua tela e começar, pode ir. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Prazer aí, uma honra esse convite. Espero que eu possa contribuir junto com a Bruna. Nós montamos uma aula que a gente pensou falar um pouco sobre lesão renal aguda e depois passar para os métodos dialíticos em si. Então, para mostrar a importância tanto do diagnóstico precoce dessa lesão, manejo clínico e depois tanto conservador quanto manejo dialítico, tá?
Pode passar, Bruno. Essa é a nossa esquema das aulas, né? Então, uma coisa que é bastante importante de ter em mente quando nós estamos em terapia intensiva é que a prevalência de lesão renal aguda é bastante frequente e está associada com aumento de mortalidade, tá? A simples ocorrência, né, de uma lesão renal aguda já aumenta o risco de morte desses pacientes, especialmente aqueles pacientes que precisam de diálise. Então, a gente sabe que mais ou menos por volta de 10% dos pacientes desenvolvem lesão renal aguda em UTI, e desses pacientes que desenvolvem lesão renal aguda, mais ou menos metade precisa de diálise. Isso depende muito do perfil da UTI, uma UTI clínica, uma UTI cirúrgica, né? E isso aumenta ainda mais o risco de mortalidade desses pacientes. Então, a gente sabe que precisar de diálise e os pacientes que estão em diálise morrem mais, tá? Pode passar, Bruna. E por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico precoce. Então, a gente sabe que a lesão renal aguda ela já é diagnosticada com pequenas alterações de creatinina. Então, elevações tão baixas como 0,3 miligramas em 48 horas da creatinina já são diagnósticos de lesão renal aguda. Ou aumento de 1,5 vezes o basal em até uma semana. Ou então aqueles pacientes que desenvolvem uma redução no débito urinário em pelo menos 6 horas. Então, a gente sabe que um paciente que tenha 60 quilos, por exemplo, que urine em menos de 200 ml em 6 horas também já desenvolveu lesão renal aguda. Pode passar, Bruno. Eu acho que ele só precisa puxar os microfones aqui depois de... Tô procurando aqui. Opa, fechei de Acho tudo. que agora deu certo, né? Perfeito. Pronto. Então, aqui nós passamos para a próxima questão, que assim, essa questão do diagnóstico, do estadiamento, é bastante recente, né? Então, faz um pouco mais de 10 anos que tem assim, uma padronização, digamos assim, do diagnóstico, e a Sociedade Internacional de Nefrologia ajudou bastante nesse contexto, que são os protocolos KDIGO, né? Isso mostra, digamos, a gravidade da lesão, não é indicativo de diálise ou não, mas a gente tem os critérios de estadiamento da lesão renal aguda, que vai de 1 a 3, tá? Então, seja por critérios de elevação de creatinina, então nós temos que o estádio 1, por exemplo, a elevação de 1,5 a 1,9 creatinina em relação ao basal, ou pelo menos 0,3 miligramas por decilitro de forma absoluta, né? E também o débito urinário, né? Você tem essa questão de débito por ml quilo-hora. Então, isso também é um diagnóstico, digamos, de estadiamento da lesão. Você tem o estádio 2, também o estádio 3. Isso mostra a maior gravidade da lesão, tá? Então, isso é uma forma que norteia, inclusive tem os trabalhos científicos todos, basicamente de lá para cá, têm usado essa nomenclatura para estadiar a gravidade da doença. Por favor, Bruno. Acho que tem uma questão meio didática que a gente, como a gente faz o quadro clínico, ou que tipo de lesão que o paciente desenvolveu pela lesão renal aguda. Então, temos aquela lesão que é, digamos, pré-renal, que é uma resposta do rim frente a uma hipovolemia, então sangramento, diarreia, aquele quadro de hipovolemia efetiva ou relativa, né? Ou insuficiência cardíaca, por exemplo, leva a uma insuficiência renal pré-renal. Existe a lesão renal intrínseca, aquela que o mais clássico é o componente inflamatório que a gente vê na sepse, mas também pode ter origem isquêmica, nefrotoxicidade por drogas, pode ser oligúrica ou até poliúrica, e tem a lesão pós-renal, que geralmente é mais frequente, a gente ter lesões na via urinária, seja mais alta ou mais distal, que também com diferentes níveis de redução de débito urinário. Pode passar, Bruna, por favor. O que é mais importante de quando a gente tem um quadro desse diagnóstico, de ter uma lesão renal aguda, é que ela sempre é muito frequentemente uma entidade multifatorial. Então, não é só geralmente um fator único. Não é comum você ter sepse, hipovolemia, obstrução. Essas coisas podem acontecer de forma concomitante, né? E em terapia intensiva, as drogas, então, antibióticos, a própria infecção, que é muito frequente, pós-operatórios, né? Uso de alguns procedimentos, como o contraste iodado. Tudo isso está associado à lesão renal aguda, claro, e também os fatores de risco do paciente, como diabetes, pressão alta, o paciente já tem vasculopatia, já tem doença renal crônica, vários fatores são predisponentes para esse paciente desenvolver lesão renal aguda. Pode passar, Bruno. E acho que o mais importante a gente citar é aquela lesão da sepse, né? Então, o mais comum que a gente observar, a piora da função renal associada no contexto de infecção,
e que é frequente a gente ver as pessoas dando, né, enfim, volume para os pacientes de forma, às vezes, sem indicação. Lógico que nas primeiras horas da infecção é importante o tratamento com a expansão volêmica, mas o que a gente observa é que os pacientes eles desenvolvem uma redução do débito urinário, não é por baixo fluxo. A gente vê estudos, por exemplo, com esse com Doppler renal, que mostra até que o rim está bem perfundido, digamos isso. O problema é mais na microcirculação, o problema é muito mais associado à disfunção inflamatória associada com o quadro infeccioso. Então, a redução do débito urinário nesses pacientes em sepsis não é obrigatoriamente associada à hipovolemia, especialmente nas horas mais tardias, está associada com o quadro inflamatório nos rins. Tá? Pode passar o próximo, Bruna. A gente tem algumas ferramentas que auxiliam a gente a diferenciar esses quadros, né, como a relação ureia e creatinina. Então, a gente sabe que a ureia ela recircula no néfron e tende a ficar mais alta em processos de lesão renal pré-renal. Então, é comum tiver essa relação em miligramas por decilitro acima de 40/1 na área pré-renal, enquanto na lesão renal intrínseca esses valores são menores. Enquanto que o exame de urina 1 na pré-renal é pouco alterado, enquanto na intrínseca é mais comum você ver cilindros. E também a manipulação do sódio é bem diferente também. Na lesão pré-renal, você tem retenção de sódio e é muito comum a osmolaridade urinária é muito alta, que é o contrário do que a gente observa na lesão renal intrínseca. Por favor, Bruno. Eu vou tentar sumarizar o manejo conservador, né, da lesão renal aguda. Então, sempre que você tem esses pacientes que têm fatores de risco, que seja dele próprio ou adquirido, né, que levou à terapia intensiva, e que tem essas alterações da função renal, é sempre importante avaliação completa com os exames laboratoriais, então eletrólitos, ureia, creatinina, gasometria, né, a urina 1 e, se possível, a realização do ultrassom de abdômen com foco nas vias urinárias. Nesse caso, a avaliação sistemática é muito importante, então a avaliação do status volêmico, hidratação nas primeiras horas, realmente está associada com a reversão da lesão renal ou redução da gravidade. Avaliação se há obstrução ou não das vias urinárias, o ultrassom inclusive pode ajudar, uma simples palpação, enfim, avaliação de dor, de delírio, né, associado à retenção urinária, enquanto a desobstrução nesses casos está indicada, né? Aliás, sondagem vesical é sempre algo a ser considerado nesses quadros de lesão renal aguda. No quadro de inflamação, quadros sépticos, a otimização precoce da volemia, tratamento rápido da infecção, também associado com uma redução da evolução da lesão renal aguda. E, naturalmente, sempre que a gente não consegue evitar a exposição a drogas nefrotóxicas, elas são necessárias muitas vezes, né? Especialmente antibióticos. Então, sempre levar em mente que a necessidade de ajustes após as primeiras 24 horas para a depuração glomerular corrigida por fórmulas que estimam a filtração glomerular. Tá? Quando tudo isso você maneja clinicamente, o paciente responde tratamento conservador quando falha a indicação de terapia renal substitutiva. Então, esses são os principais pontos que a gente tem do manejo conservador. Então, manejo volêmico, obstrução das vias urinárias, tratamento guiado para o quadro atual, crise de infecção, enfim, o que motivou a internação na UTI, e evitar drogas nefrotóxicas e ajustes, se necessário. Por favor, Bruna, pode passar o próximo. Então, isso tudo faz parte do nosso rol, né, de cuidados na terapia intensiva. Como já é um resumo do que eu falei, então é uma adequação do volume intravascular, atenção às drogas nefrotóxicas, cuidado com os exames contrastados. Diagnósticos diferenciais, às vezes, podem ser pensados, especialmente quando tem alterações importantes no exame de urina. As profilaxias são importantes, tanto de sangramentos, enfim, lembrar que sangramentos digestivos podem levar a aumento de ureia, por exemplo. A nutrição também é importante nesses quadros, e especialmente em quadros de lesão renal aguda, excesso de proteínas eventualmente pode aumentar também, né, a ureia desses pacientes. Tratamento das infecções, enfim, ajustar os antibióticos e uso de diuréticos quando indicado para controle do balanço hídrico. Pode passar o próximo, Bruna, por favor. E, por fim, quando tudo isso falha, né, nós temos as indicações de terapia renal substitutiva, que
foram revisitados e cada vez mais são mais restritivas, digamos assim. E os estudos têm mostrado que diálises precoces não tendem a melhorar desfecho, né? Então, a gente tem indicado, né, os tratamentos dialíticos quando, de fato, você tem alterações associadas à lesão renal. Então, aquela hipercalemia refratária, a Bruna vai falar detalhes mais à frente de tratamento, quando o potássio persiste alto, você tem uma acidose refratária do tratamento clínico, uma sobrecarga que não responde a diuréticos, né? Alterações associadas à uremia, como alterações neurológicas, alterações de serosas, enfim, sangramentos, ou algumas intoxicações exógenas, e o clássico é a intoxicação por metformina. Nesses casos, é indicada a terapia renal substitutiva. Então, essa é a situação que nós temos que agir de forma... Enfim, não dá para o tratamento quando falha, né, o tratamento conservador. Então, é isso que eu tinha que falar inicialmente. A Bruna vai complementar agora a aula e focar o tratamento dialítico, né? E eu vou estar aqui também à disposição. Com licença. Obrigada, doutor Bruno. Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo da hipercalemia, né? Então, a gente sabe que é um problema clínico comumente encontrado aí nos nossos ambientes de terapia intensiva e que a hipercalemia está associada a quadros clínicos diversos, né? Ela requer uma intervenção imediata, né? Pode ter duas causas aí, tanto um defeito na excreção renal do potássio, como uma transferência, né, desse potássio do meio intracelular para o meio extracelular, né? Então, o que a gente sempre busca é criar algoritmos passo a passo para a gente conseguir tratar esse paciente e fazer esse manejo por ser um distúrbio aí extremamente grave, né? Então, o paciente que a gente tem lá um potássio sérico acima de 6 milimol por litro, a indicação é traçar o eletrocardiograma, né? Quando eu tenho um eletrocardiograma sem anormalidades, o ideal é a gente repetir a dosagem desse potássio, porque a gente também tem casos aí de pseudo-hipercalemias, né? Precisamos revisar todo o caso do paciente na busca do motivo desse potássio ter vindo alto, né? Se eu tenho um eletrocardiograma com anormalidades, aí a gente vai ter que tratar esse paciente. Por 3 maneiras, a gente vai ter que estabilizar a membrana, a gente vai ter que distribuir esse potássio e fazer a excreção desse potássio, né? Então, para estabilizar a membrana, é recomendado realizar uma ampola de gluconato de cálcio a 10%, que são 10 ml de gluconato de cálcio, e você pode repetir esse gluconato de cálcio depois de 5 minutos, se você não tem melhora desse eletrocardiograma. Fazer a solução polarizante, né, com 10 unidades de insulina regular. Tem que ficar de olho nos pacientes que já estão hiperglicêmicos, que são aqueles pacientes que já têm a glicemia acima de 250, né? Podemos fazer também o sabuterol, então salbutamol de 10 a 20 miligramas por via inalatória, e como uma maneira de excretar esse potássio, a furosemida aí 40 miligramas EV. Lembrando que, se eu fiz a furosemida e o paciente não urina, não tem volume urinário, esse potássio ele não vai ser excretado. Então, a gente já acende ali a luzinha. E lembrando, né, do nome comercial, Lasix, então, nas últimas 6 horas. Então, antes dessas 6 horas, até essas 6 horas, a gente já tem que ter uma resposta aí, né? Ele demora em torno de 60 minutos aí para já começar a fazer efeito. Depois de todas essas medidas de estabilização de membrana, de redistribuição desse potássio no organismo e de tentar excretar esse potássio do organismo, a gente vai repetir a dosagem de potássio depois de 2 horas dessas medidas, tá? Tempo aqui é vida. Esse paciente, a gente tem que ficar de cima dele para que todas essas medicações sejam administradas e que para a gente ganhe tempo, porque caso essas medicações não sejam efetivas, a gente vai ter que iniciar um procedimento dialítico nele. Repetida a dosagem desse potássio. Se eu tenho melhora, eu vou ter que revisar todo o caso para buscar o porquê que esse paciente fez essa hipercalemia. Atenção às dietas, porque o maior ganho de potássio fisiológico do paciente é pelo trato gastrointestinal, então é dieta. Atenção aí para a dieta desse paciente, a gente já coloca aí uma dieta pobre em potássio para esse paciente, já conversa com o nutricionista.
e faz um controle regular desse potássio. Se eu não tenho melhora desse potássio depois dessas 2 horas, aí a gente já vai ter que partir para o procedimento dialítico, tá? E aí a gente sempre fica perguntando, né? Quais são as alterações no eletro que nós vamos observar num paciente com hipercalemia, né? Então, a gente tem esse estudo de 2018 do CEJANS, com 39% de sensibilidade e 58% de especificidade, que traz uma revisão, um retrospectivo que traz uma revisão da frequência das mudanças do eletro com a piora da hipercalemia. Então, no primeiro, aqui nessa imagem, a gente traz um eletro normal, com um aumento da severidade da hipercalemia. A gente pode ter o achado de uma onda T apiculada, com a piora. A gente começa com um intervalo de PR alargado, uma duração de QRS também alargado, e uma onda T em pico. Aumentando ainda mais essa severidade dessa hipercalemia, a gente pode encontrar também a ausência de onda P e onda senoidal ou sinusoidal, tá? Não tive nenhuma resposta nos tratamentos que a gente comentou anteriormente, aí não tem outra maneira, é necessário realizar o procedimento dialítico, não resta outra alternativa. Eu trouxe para vocês até um equipamento aqui, um equipamento da Fresenius, uma 4008S, que é um equipamento de hemodiálise convencional. A gente tem vários equipamentos de hemodiálise convencionais por aí. Os equipamentos de hemodiálise convencionais, a gente consegue fazer tanto a hemodiálise convencional quanto a hemodiálise estendida ou híbrida, tá? Antes da gente começar a falar de um procedimento dialítico, de uma terapia dialítica, não tem como a gente não falar do calcanhar de Aquiles da diálise. Então, a gente sempre brinca que, muito antes de tudo, o calcanhar de Aquiles é o acesso vascular para a hemodiálise. Quais são esses acessos, né? Então, a gente tem 3 tipos de acessos para a hemodiálise. Temos os catéteres de curta permanência, que são os catéteres não tunelizados, que não formam túnel no subcutâneo, são aqueles catéteres passados à beira-leito, que no caso de uma hipercalemia num paciente que não dialisava, esse catéter que será passado, tá? Ele é comercialmente, né, muito conhecido como Shiley, mas Shiley é apenas o nome comercial desse catéter. Temos o catéter de longa permanência, que o nome já fala, é de longa, ele forma um túnel no subcutâneo, né? Ele é tunelizado. E os nomes comerciais que a gente tem é Permicat e Splitcat. E temos também a fístula arteriovenosa, para aquele paciente que já tinha uma insuficiência renal crônica e já era dialítico. Então, a gente pode usar a fístula arteriovenosa para fazer hemodiálise na terapia intensiva ali na necessidade dele, tá? A fístula arteriovenosa, ela só não é indicada para hemodiálise contínua, que é a terapia de reposição renal contínua, tá? Um pouquinho a respeito da radiografia de tórax e de quais locais a gente vai passar esse catéter. Então, pensando num catéter de curta permanência ali à beira-leito, o ideal é que culturalmente a gente já deixe a nossa equipe viciada em sempre poupar a jugular direita dos nossos pacientes, pensando aí nesses pacientes que já têm risco de desenvolver uma lesão renal aguda, esses pacientes sépticos. Por que eu sempre tenho que poupar a direita para a diálise? Porque o catéter de diálise à direita, ele tem melhor fluxo, anatomicamente, ele é um catéter que não faz curva, e que ele fica ali bem posicionado na transição da cava com o comecinho do átrio. Então, a gente vê que é um catéter que dá melhor fluxo na diálise, e com isso a gente consegue entregar uma terapia mais efetiva para o nosso paciente. Então, o primeiro local de indicação, veia jugular à direita. Se eu não consigo na veia jugular à direita, a gente indica passar na femoral. E caso eu não consiga passar na femoral por alguma trombose ou por alguma outra contraindicação, aí sim nós vamos para a esquerda. Ah, Bruna, por que não da direita a gente já não vai para a esquerda? À esquerda eu preciso de um catéter mais comprido. Nem todos os centros têm esses catéteres mais compridos. Então eles podem ficar curtos e não chegar onde a gente precisa, que é na transição da cava com o átrio. Aqui a gente tem, na segunda imagem, aqui é um catéter à esquerda,
ele não chegou ali na transição, ele parou aqui em cima. Então, esse catéter ficou alto e provavelmente esse catéter não vai dar fluxo para a gente conseguir dialisar esse paciente. Já aqui, uma radiografia de um catéter à direita, ó, é uma punção supraclavicular, já é uma punção já realizada mais pelo um cirurgião vascular, não tanto por um médico intensivista ali à beira-leito, mas é no mesmo local e ele está desembocando aqui diretamente na transição da cava com o átrio. Então, é importantíssimo, a gente precisa de um catéter locado adequadamente para a gente conseguir entregar uma diálise efetiva para o nosso paciente. Em relação às soluções permeabilizadoras que a gente pode usar para os nossos catéteres de diálise, a indicação é sempre o citrato trissódico a 4%. O citrato é um quelante de cálcio e ele evita ali a formação de coágulo, tá? Ele é mais seguro do que a heparina, por exemplo, que tem um maior risco de sangramento. A quantidade de heparina que a gente tem que usar ali num lumen de um catéter de diálise dá 5.000 unidades. Então, se eu tenho um catéter que não fez refluxo ali na hora de tirar aquela solução permeabilizadora, eu posso expor o meu paciente ao risco, tá? Temos a opção do citrato a 30%, porém ele pode ter risco de parestesia, só que ele impede a formação do biofilme. Temos opções também, só que não são opções muito acessíveis, quando eu tenho um catéter que já tem um lumen já prejudicado em relação à obstrução, que são os trombolíticos. Então, a gente pode usar uma solução permeabilizadora como o Actilise, que é um trombolítico, porém, pelo custo altíssimo, se eu não tenho uma farmácia de produção, fica inviável utilizar. Aí eles acabam tendo que fazer a troca por problema de fluxo e obstrução, tá? E também pensando na solução permeabilizadora para aquele catéter de longa permanência, a gente também pode usar LOC com antibióticos, né? Se eu estou na suspeita ali de uma infecção, aguardando uma cultura, ainda não cresceu nada, eu posso usar um LOC de antibiótico, mas a gente indica apenas para catéter de longa permanência, que é como se a gente estivesse tratando o catéter também para impedir a formação de um biofilme naquele catéter que é de longa. Se for um catéter de curta, a indicação já seria trocar aquele catéter, tá? E os curativos para os catéteres de diálise? Então, é importantíssimo, né, para a gente evitar aí a infecção ali daquele catéter. A gente sempre indica um curativo impermeável, né, com filme transparente. Só que a gente sabe que os catéteres e o filme também, para a gente conseguir visualizar aquela inserção diariamente, só que a gente sabe que os catéteres de diálise são catéteres calibrosos, 12 French, 11,5 French, dependendo até 15 French. Então, o sangramento da inserção não é incomum acontecer. Então, a gente pode fazer um curativo com gaze também, a troca a cada 48 horas, ou se a gente observar alguma sujidade ali naquele curativo. Mas o ideal sempre é que a gente dê preferência para curativo. Bruna, seu microfone fechou. Aí, prontinho. Foi rápido, né? Posso continuar aqui? Ou preciso voltar? Tá, joia. Anda um pouquinho. Fechou de novo, Bruna. Acho que tem alguém me fechando. Então, a hemodiálise é um processo pelo qual se realiza a remoção de solutos urêmicos e o excesso de volume através da membrana semipermeável, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio ácido básico dos pacientes, tanto com insuficiência renal crônica quanto com lesão renal aguda. Aqui eu trouxe uma foto para vocês de um equipamento de diálise, né, uma máquina dialisadora, e também de uma osmose reversa portátil que a gente usa para dialisar os nossos pacientes lá no ambiente de terapia intensiva, né? Que vai tratar a água que a gente vai usar no nosso equipamento. Que é um dialisador, então todo mundo ouve falar dialisador, filtro, capilar, né? Então, esses três nomes estão se referindo ao mesmo componente. Então, uma estrutura que é por onde a gente vai fazer toda a depuração, tanto de fluidos quanto de soluto ali que a gente objetiva. Então, o dialisador nada mais é que um filtro, né, cheio de fibras.
Essas fibras, como a gente pode ver aqui nessa imagem, são milhares de fibras ocas. Por dentro dessa fibra vai passar o sangue, é o compartimento sanguíneo, e ao redor dessa fibra vai passar a nossa solução de diálise, o nosso dialisado. Então, é por isso que vulgarmente a gente ouve muito falar sobre o banho de diálise, né? Porque essa solução, ela banha essas fibras ali, ela passa, ela encosta ali naquelas fibras, e acaba ali criando diferentes gradientes de concentração, e a gente consegue também fazer os mecanismos de pressão para as retiradas, tudo ali dentro do nosso dialisador. Esse dialisador tem 2 entradas, uma entrada de sangue e uma entrada de dialisado, e 2 saídas, uma saída de sangue e uma saída de efluente. Então, ali dentro do meu dialisador, o sangue, o compartimento de sangue, ele não se mistura com o compartimento da minha solução de diálise, tá? Eles estão separados. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó, que as fibras, elas são ocas e o sangue só vai passar por dentro dessas fibras, e essa fibra, ela é revestida por essa membrana semipermeável, que tem poros, que vai permitir a passagem desses solutos. Sempre em contrafluxo, que é para a gente otimizar a eficiência dessa diálise, tá? E os mecanismos de depuração nesses transportes? O que acontece ali dentro daquele dialisador que a gente consegue remover solutos, que a gente consegue remover fluidos, né? Então, a gente tem 4 mecanismos de depuração, que isso vale para todas as diálises, né? A gente tem a ultrafiltração, que é a famosa UF, que a gente ouve muito, né, no nosso dia a dia. Quanto foi a UF? Quanto deu de UF? Então, a ultrafiltração é a remoção de fluidos através de pressão positiva empurrando e negativa puxando, a gente consegue fazer a passagem desse fluido por essa membrana semipermeável. A gente tem a difusão, né, e a gente já lembra o nome diálise, difusão, que é a remoção de solutos pequenos. Eu sempre gosto de fazer uma analogia da difusão com o chá do nosso dia a dia, né, que a gente coloca ali o nosso sachê, fica esperando até o mais concentrado passar para o menos concentrado, e aí a gente conseguir obter a concentração do nosso chá. Então, a difusão é exatamente isso. Os solutos pequenos, eles vão passar do mais concentrado para o menos concentrado. Tanto do compartimento de sangue, quanto para o compartimento onde está passando a solução de diálise, que vai criar o efluente, e o contrário também. Se eu tenho uma solução de diálise rica em potássio, ele vai estar mais concentrado nesse compartimento e vai passar para a corrente sanguínea. A difusão é apenas de soluto pequenos, porque é por gradiente de concentração. A gente pensa que é uma molécula pequena, ela é leve para passar por gradiente de concentração de um lado do outro daquela membrana. Temos também a convecção. A convecção é a remoção de solutos e fluidos por arraste, por pressão. Então, eu faço uma pressão positiva empurrando e uma negativa puxando, e eu saio arrastando tudo. Fluidos e solutos. Benefício da convecção: como eu estou fazendo pressão, eu consigo retirar os solutos maiores. Então, as moléculas médias eu também consigo retirar, tá? E também temos os mecanismos de adsorção, os mecanismos adsortivos, que é a remoção desses solutos por aderência na membrana. Então, aquela membrana, ela acaba aderindo os solutos ali, e também é uma forma de retirada desses solutos da corrente sanguínea, tá? Então, a gente pensa numa forma de saturar a membrana ali, então ela começa a ficar mais saturada do poder adsortivo dela. Aqui eu trouxe para vocês os tamanhos moleculares. Então, a gente tem os eletrólitos, por exemplo, são pequenos, estão numa hipercalemia, eu consigo retirar por difusão, porque é uma molécula pequena, em 2 horas de uma hemodiálise convencional, eu já tenho ali, eu já atinjo o resultado de reduzir aquele potássio, por ser uma molécula pequena, e fazendo difusão ali, rapidamente ele já sai. É claro que a gente não quer desnutrir aquele paciente, então o tamanho do poro da minha membrana, o cutoff da minha membrana, ele não é grande o suficiente para retirar a albumina. E de 45.000 Daltons eu já não consigo retirar aquelas moléculas, porque a gente também não quer desnutrir os nossos pacientes. E o benefício da convecção é consegue retirar as moléculas médias, maiores aqui, do que a difusão não conseguiu retirar por diferentes gradientes de concentração, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos dessas moléculas. Aqui, para a gente conseguir entender, essa figura ela está separada em 2, né? Tem o compartimento sanguíneo do lado esquerdo e o compartimento ali da minha solução de diálise do lado direito, mas é que para a gente conseguir entender
que por um lado, no compartimento por dentro da fibra oca vai passar o sangue, e do outro lado vai passar ali a minha solução de diálise. Então, aqui eu faço com os roletes, eu consigo fazer tanto pressão positiva quanto pressão negativa aqui com o meu rolete do efluente, e aqui dentro eu consigo, com os diferentes gradientes de concentração, que as moléculas pequenas também tenham essa troca por difusão, tá? São as modalidades de diálise. O que a gente tem disponível? Nós temos disponíveis as modalidades de diálise, então a gente sabe que tem alguns serviços que não realizam procedimento dialítico, e com aquele paciente que vai precisar de um procedimento dialítico, ele vai precisar ser transferido. E temos também as instituições que possuem, que fazem as terapias dialíticas. E a gente tem quais modalidades dialíticas eu faço no meu serviço? Aí eu vou fazer outra pergunta. Qual é a melhor modalidade dialítica do meu serviço ali? A melhor é a que eu faço e a que eu sei fazer, tá? Não adianta a gente ter uma Ferrari ali, ou seja, ter uma máquina de hemodiálise contínua, se eu não tenho uma equipe treinada, se eu não tenho recurso suficiente. Então, o melhor procedimento para aquele paciente é a terapia que a gente tem disponível ali na nossa instituição, tá? Então, nós temos algumas modalidades de diálise. Temos hemodiálise convencional, temos hemodiálise contínua, que é conhecida como CRRT, temos a SLED, né, que é hemodiálise híbrida ou estendida, e temos a diálise peritoneal também, a diálise peritoneal também, a gente pode esquecer dela. Só que ela é pouco, a gente não encontra ela muito nas nossas UTIs, porque mesmo no Brasil, culturalmente, a gente não tem muita diálise peritoneal, tá? Não tem muita indicação. Então, é muito difícil a gente receber um paciente que já faz diálise peritoneal, e ali no nosso ambiente de terapia intensiva, ela não é tão indicada para o paciente agudo, tão comumente, tá? Então, a hemodiálise convencional, qual é a indicação para ela? Aquele paciente que está mais estável. A vantagem é que ela tem uma rápida remoção de toxinas e substância de baixo peso molecular, né? Permite que aquele paciente, depois do procedimento dialítico, seja mobilizado, vá para procedimentos terapêuticos, tem uma exposição reduzida à anticoagulação, então eu posso até não fazer nenhum anticoagulante durante a minha terapia. Tem custos mais baixos que uma diálise contínua, por exemplo. A desvantagem da convencional é que ela pode causar hipotensão, né, por essa rápida remoção de fluido, e também uma síndrome do desequilíbrio. Ela é tecnicamente mais complexa que uma hemodiálise contínua, por exemplo, porque ela é muito dependente do operador. A hemodiálise contínua é uma hemodiálise mais cara, então é mais difícil da gente ver nos serviços de UTIs públicas, né? Porque tem custos muito elevados, depende de uma equipe muito treinada ali, requer um treinamento, e por ter um custo mais elevado. Ela é mais indicada para o paciente que está hemodinamicamente instável ou que tem algum risco de aumento da pressão intracraniana, tá? Vamos falar também um pouquinho da SLED, ou da hemodiálise híbrida. Ela é indicada para os pacientes com estabilidade hemodinâmica. Então, se eu tenho no meu serviço a hemodiálise com uma máquina de hemodiálise convencional, eu consigo fazer uma SLED, já que o meu paciente está mais instável hemodinamicamente, como se a gente fosse adaptar a nossa prescrição naquele equipamento, diminuir o fluxo sanguíneo, diminuir as taxas da solução de diálise e aumentar o meu tempo para que aquele paciente tolere o procedimento. Ela tem uma remoção mais lenta de volume de solutos, né? Ela traz uma estabilidade maior hemodinâmica para aquele paciente do que a convencional. Tem uma depuração mais lenta de toxinas e também é tecnicamente mais complexa. Em relação à prescrição de hemodiálise em pacientes instáveis, né? A gente ouve muito pessoal falando, mas eu não estou conseguindo dialisar esse paciente porque esse paciente está muito instável, esse paciente ele não vai tolerar a hemodiálise convencional, ou nem mesmo uma hemodiálise híbrida, que é a SLED. Quais os mecanismos? O que a gente pode fazer para conseguir dialisar um paciente instável fazendo uma SLED, por exemplo? Nesses pacientes que eles estão muito instáveis, a gente sempre tem que considerar e ponderar uma hemodiálise diária para ele, para que ele não faça uma sobrecarga hídrica e que naquele dia que ele ficou sem aquele procedimento, que ele não acumule muito líquido e eu tenho muito para tirar naquela diálise no outro dia.
A gente pode, sim, e se eu tenho no meu serviço o colóide, que é a albumina, a gente pode fazer a administração desse colóide durante a nossa terapia. Então, a gente pode fazer inicialmente, se eu já sei que aquele paciente está muito estável, ou que no último procedimento dialítico foi difícil dialisar aquele paciente, a gente já pode, no início da terapia, já administrar 50 ml de albumina pura no nosso sistema, que é onde a gente faz a lavagem do soro ali, tá? E também pode deixar para metade da diálise mais 50 ml de albumina, que é para ele conseguir tolerar. Os pacientes respondem bem a esse colóide para segurar a pressão arterial durante o procedimento. E aí eu trouxe para vocês um exemplo do nosso protocolo aqui, tanto de hemodiálise convencional quanto de hemodiálise híbrida. É claro que essa prescrição a gente vai receber do nosso médico nefrologista, mas para a gente conseguir entender quais são as maneiras, quais são os mecanismos e quais são as prescrições ali que a gente pode ajustar para conseguir dialisar aquele paciente. Numa hemodiálise convencional, o fluxo, se é um paciente que está estável, o ideal é que seja de 350 a 400 ml minuto. Eu quero aproveitar aquele fluxo daquele catéter para conseguir dialisar e entregar uma dose de diálise adequada para aquele paciente. Geralmente, eu tenho um paciente hipercatabólico no meu ambiente de terapia intensiva. Duração da diálise. Então, os pacientes abaixo de 70 quilos, a gente utiliza ali 4 horas de diálise. De 70 a 80 quilos, 4 horas e meia. De 80 a 110, 5 horas. Maior que 110 quilos, 5 horas e meia. Fluxo do dialisato, de 800. Somos mais agressivos mesmo na hemodiálise convencional, quando é um paciente que está mais estável, pensando nesse hipercatabolismo no paciente de terapia intensiva, tá? E a concentração de sódio? Então, a gente deixa um sódio ali em torno de 146, que é para ajudar ali na instabilidade hemodinâmica dele. Então, a gente deixa um sódio mais alto mesmo, que é para ajudar na pressão. Temperatura. Temperatura do dialisato, 35 graus Celsius. E é importante a gente olhar isso. Muitas vezes a máquina já vem setada para a gente numa temperatura de 35, de 36, 37, e esse paciente acaba fazendo vasodilatação durante a terapia. Então, se a gente não checar qual é a temperatura que está na máquina, eu posso não conseguir dialisar aquele paciente pela temperatura do dialisato que provocou vasodilatação do meu paciente. E a concentração de potássio? Então, a gente sempre tem que ficar de olho. Para um potássio sérico, se é aquele paciente que vai dialisar com potássio menor que 3,5 max, o ideal é que no dialisato eu tenha 4 max por litro de potássio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu dialiso ele com 4 max e ainda faço uma reposição EV de 25. Se é um paciente que está de 3,5 a 4 max no resultado de um exame pré-diálise, eu dialiso ele com 4 max no dialisato. Mais que 4 max por litro, eu dialiso ele com 3,5 max por litro no dialisato. E a anticoagulação, Bruno, o que a gente vai fazer com a anticoagulação? Se é um paciente que tem um catéter com fluxo adequado, não é um paciente que tem algum distúrbio de hipercoagulabilidade, muitas vezes eu nem preciso usar nenhuma anticoagulação na minha hemodiálise convencional com fluxo de 350 e 400 e nem expor esse paciente a uma anticoagulação. Caso esse paciente necessite de uma anticoagulação, o ideal é usar 500 unidades por hora, a gente deixa ali contínuo durante a terapia. Tá? E em relação a uma prescrição de uma hemodiálise híbrida, uma SLED, sugestão é que seja um fluxo de sangue de 200 ml minuto, uma duração ali em torno de 6 a 8 horas, então a gente vai aumentar o tempo para que essa retirada de volume, caso esse paciente precise, seja numa taxa menor, então para ele tolerar, para ser aos poucos essa retirada de volume e também para essa alteração osmótica não ser muito grande. Fluxo do dialisato de 300 ml minuto, uma concentração de sódio também mais alta, de 146, e uma temperatura do dialisato de 35 graus Celsius. Concentração do potássio é a mesma que numa hemodiálise convencional, que eu já citei para vocês, e a anticoagulação. Como nós estamos trabalhando com fluxo sanguíneo menor, na SLED, na hemodiálise híbrida, é mais difícil a gente fugir de uma anticoagulação durante a terapia, tá? Então, eu provavelmente vou ter que fazer parina 500 unidades ali por hora, porque o fluxo de sangue está muito lento e a chance de coagular é muito alta. Temos que ficar de olho nesses pacientes que fazem SLED para reposição de fósforo, porque eles perdem muito fósforo. Então, uma dosagem de fósforo ali é necessária caso haja uma reposição.
solução, né? Eu falei de dialisato, mostrei a osmose portátil, como que isso é produzido, o que que acontece ali? Então, a nossa máquina de hemodiálise convencional, ela vai produzir a nossa solução. Como que ela vai fazer isso? Junto com uma osmose portátil, ela vai fazer uma mistura com água tratada, que veio da osmose portátil, mais a solução polieletrolítica, que é aquele galão ácido, mais o bicarbonato. Então, essas três misturas que vão estar ali no nosso dialisato. O bicarbonato, ele pode ser na forma líquida ou pode ser na forma de sal, que é conhecida como BBAG. O ideal é que seja na forma de sal, porque é um meio básico, ali a gente tem uma maior pensão à proliferação bacteriana. Caso não tenha o BBAG, a gente pode sim utilizar o bicarbonato na forma líquida, mas a gente tem que ter cuidado para desprezar esse bicarbonato pelo meio básico ali e na proliferação de bactérias. A gente tem inúmeras soluções desse galão polieletrolítico ali, que tem cálcio, que tem potássio, que tem sódio, para a gente fazer essa mistura. Eu tenho que ver qual é a solução polieletrolítica que eu tenho disponível no meu serviço para a gente poder fazer a prescrição para dialisar esse paciente, tá? Algumas soluções polieletrolíticas têm mais potássio, tem menos potássio, tem mais cálcio, tem menos cálcio, e aí vai depender ali da necessidade. Então, é interessante a gente saber qual a gente tem disponível no nosso serviço. E aí, essa solução disponível, por exemplo, se eu tenho uma solução já com 3,5 mEq de potássio nesse galão ácido, e eu quero acrescentar mais potássio, porque é um paciente que está com potássio mais baixo, a gente pode sim fazer o acréscimo desse eletrólito nesse galão. Só que isso é um fator de risco muito grande, porque o cloreto de cálcio é um eletrólito de alta vigilância e é arriscado a manipulação ali à beira-leito. Como sugestão, eu trouxe para vocês que não são todas as instituições que conhecem. Caso queira acrescentar cloreto de potássio na solução polieletrolítica, a gente pode fazer na forma de pó. Então, dá para a gente colocar cloreto de potássio em pó nesse galão. É muito mais seguro fazer esse acréscimo no sachê em pó. E eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês, para a gente conseguir exemplificar, tá? Cada envelope tem meio mEq. Fechou o seu microfone, Bruno. Seu microfone está fechado, Bruno. Microfone fechou, Bruna. Obrigada, viu? Então, cada envelope desse tem meio mEq de potássio, a gente vai acrescentando a esse galão polieletrolítico. É uma forma muito segura de acrescentar potássio nesse galão, não sendo... Bruno, seu microfone fechou. Fechou de novo. Está acontecendo aí um mau contato, sei lá, não sei o que é. Alguém fechando. Será? Só que é muito importante a gente se atentar que a gente só pode acrescentar esse potássio com o galão cheio, né, com 5 litros, porque a concentração que a gente faz é com ele para 5 litros. Eu não posso acrescentar esse potássio com ele pela metade. Finalizou a minha terapia, como eu tenho potássio naquele galão, eu não posso reaproveitar esse galão para outros pacientes. Então, a gente tem que descartar esse galão que tem um acréscimo de potássio, tá? Ele é super fácil. Ele se dissipa facilmente ali no galão. E aí, depois, a gente sempre é importante identificar que aquele galão foi adicionado potássio. Muito bem. Falando um pouquinho também de mais estratégias para a gente conseguir reduzir as hipotensões intradialíticas, então, mostrei para vocês uma sugestão de dialisar com uma temperatura do dialisato de 35 graus Celsius. A gente sempre, o ideal é utilizar temperaturas a meio ou até mais graus Celsius abaixo da temperatura do paciente, para que ele faça uma vasoconstrição e a gente auxilie ali
a segurar a pressão dele naquele momento que ele está retirando o volume. Fazer restrição também de sódio. Se esse paciente não tem nenhum distúrbio do sódio, a gente pode aumentar o sódio na minha solução de diálise. Controle glicêmico adequado desse paciente. Se esse paciente tem função renal residual, eu posso, ainda urina, se ele não está oligúrico, eu posso usar o diurético para auxiliar ali no manejo do meu balanço hídrico, mesmo dialisando aquele paciente, para não ter que ter uma retirada muito grande de volume durante a terapia. Me atentar para não exceder a uma taxa de UF maior que 13 ml por quilo por hora, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que aumentar a frequência da minha terapia dialítica, podendo até oferecer para esse paciente uma hemodiálise diária. Sempre ficar, se é um paciente que eu já conheço o peso seco, ou um paciente que já dialisava antes da internação, ficar atento ao peso seco desse paciente. Entender também os antipertensivos antes da diálise, às vezes a gente não se atenta, tá? Tem antipertensivo agendado pré-diálise, então a gente tem que suspender para que a gente não potencialize nenhuma instabilidade durante a terapia, tá? Alguns cuidados durante o procedimento que são importantíssimos, então a gente precisa ter um olhar a respeito das sorologias dos pacientes. Todo paciente que iniciar a terapia dialítica, o ideal é que ele tenha sorologias. Por quê? Principalmente os pacientes com sorologia positiva para hepatite B, eles precisam dialisar em máquina exclusiva para a gente não ter a transmissão cruzada desse vírus, tá? Paciente anti-HIV e anti-HCV, eu consigo apenas fazer a desinfecção química e utilizar a mesma máquina para outros pacientes, mas hepatite B não. Então, a gente precisa ter máquina exclusiva para esses pacientes. Bruno, então, por que você pediu para a gente solicitar todas as sorologias? Porque se esse paciente for precisar de um procedimento dialítico pós-alta, para solicitar para regulação, obrigatoriamente eu vou ter que ter essas sorologias em mão, então eu já adianto lá para o CROSS. O ideal é que a gente pese o paciente imediatamente pré-procedimento dialítico e pós-procedimento dialítico, porém a gente sabe da nossa realidade que muitas vezes a gente não consegue pesar, não tem a cama que pesa e não tem o Jack, o Maximove ali para conseguir pesar aquele paciente, tá? Mas é importantíssimo, caso o meu serviço consiga, que é até para a gente conseguir calcular o KTV, eficiência da nossa diálise. Intervalo de aferição da pressão arterial, a cada 5 minutos. Então, se esse paciente não tiver com uma pressão arterial invasiva, eu vou deixar o manguito durante a hemodiálise convencional de 5 em 5 minutos aferindo a pressão, para que a gente consiga identificar precocemente uma queda, uma pequena queda ali de pressão. Coleta de exames. Então, o ideal é que a gente colete ureia e potássio pós-procedimento, 1 hora após o procedimento, que já deu tempo ali dele se redistribuir. Com a ureia pós-procedimento, a gente consegue calcular tanto o KTV quanto o URR, para a gente saber ali o percentual de redução da ureia que o nosso procedimento conseguiu realizar, e o KTV para ver a efetividade do nosso procedimento, tá? Obrigatória, e é um ponto de atenção, a desinfecção do nosso equipamento, para a gente não ter essa infecção cruzada. Então, após cada terapia, a gente tem que fazer uma desinfecção externa com um agente de alto poder germicida e interna também com desinfecção química que a máquina faz, que ela tem ali o ácido peracético. Então, obrigatório. Terminei uma terapia de um paciente, para usar aquela máquina em outro paciente, a gente precisa fazer interna e desinfecção interna química com ácido peracético. Vamos quebrar um paradigma, que é a fisioterapia durante o procedimento dialítico, né? É possível a gente fazer fisioterapia durante o procedimento dialítico, desde que a gente não tenha instabilidade hemodinâmica e nenhuma oscilação ali de fluxo do catéter, que não esteja interrompendo o meu procedimento. Bruna, seu microfone fechou. Fechou o microfone. A gente consegue fazer uma fisioterapia motora de membros inferiores, se o catéter está com fluxo adequado, até fazer uma respiratória também, até deixar o paciente no BIPAP durante a terapia também.
Por quê? Porque assim a gente consegue otimizar o tempo. Às vezes é aquele paciente que não conseguiu fazer a fisioterapia de manhã, mas vai fazer a fisioterapia à tarde, a diálise à tarde, aí ele acaba ficando sem aquele período durante o tratamento. Então, é possível, desde que ele não esteja instável hemodinamicamente, que esse catéter tenha um bom fluxo. Gostaria de agradecer a todos e se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, estamos à disposição. Oi, Bruna. Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Sinara, eu sou enfermeira intensivista e sou coordenadora da UTI do Hospital São Raimundo. Nós fazemos parte também do projeto da Tele-UTI. Prazer, Simone. Tudo bom? Criou-se meio que uma rotina automática da nossa unidade que paciente que está dialisando, ninguém pode mexer nele, não pode fazer coleta. E, assim, foi algo que foi propagando, né, pelas equipes, e o paciente que está dialisando, ele é ali o intocável, né? Nem mudança de decúbito, né, Simone? Isso. Então, assim, fica até um pouquinho difícil a gente tentar desconstruir, né, o que foi criado ao longo do tempo, sem ter uma opinião, assim, de um especialista, né, que entenda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os procedimentos que a gente consegue realizar o paciente estando estável e dialisando. Perfeito. Simone, Seria pode botar a culpa em mim, tá? Fica à vontade, você pode falar para a sua equipe que foi a Bruna que falou que não tem problema, que dá para fazer fisioterapia enquanto o paciente está dialisando. Simone, a gente também tem na nossa instituição essa barreira também que a gente tem que enfrentar, tá? É claro que a gente sabe que em alguns momentos o paciente instabiliza, o fluxo do catéter não está ok, e vale também da nossa equipe de fisioterapia uma conversa, uma troca ali de experiências de como está a situação daquele paciente junto com o profissional que está tocando aquele procedimento, como está aquele catéter, se ele está posicional ou não, se a máquina está alarmando muito por fluxo ou não, para ele conseguir dar esse retorno para o fisioterapeuta e falar, olha, sim, é possível fazer a fisioterapia agora nesse momento, ou não, ele acabou de ter uma hipotensão, melhor esperar, ou não, eu posso colocar o BiPAP nele enquanto ele estiver dialisando. Então, essa troca, ela é muito importante, essa comunicação, para saber qual o estado do paciente daquele momento. Porque nem sempre, às vezes o paciente passa ali as 4 horas durante a terapia, estável, com o catéter com bom fluxo, e aí ele acabou perdendo, né, ou deixando de otimizar o tempo para fazer uma fisioterapia, para realizar a mudança de decúbito. Então, é possível sim, e a gente precisa sempre ter essa troca daí com a equipe de fisioterapia. Mudança de decúbito também dá para a gente fazer, às vezes, pelo catéter, tá na femoral, não quer fazer uma mudança de decúbito, faz a 30 graus ali, mas descomprimir aquela sacra. Então, mas é muito importante a gente ter esse olhar e fazer essa tentativa. Bruna, nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou respondendo algumas aqui também. Já aproveitando, a Tainá perguntou se sódio alto é contraindicação para hemodiálise. Não, tá? Não é contraindicação, nem sódio alto, nem sódio baixo. A gente está pensando em diálise de máquina de proporção, dá para a gente regular o sódio na máquina. Então, você consegue puxar um pouco mais ou um pouco menos do concentrado ácido. Então, é possível variar o sódio da contracorrente de 125 até 155 a 160, dependendo da máquina. A orientação é tentar, por exemplo, o paciente está com uma hipernatremia, vamos supor que o sódio de 160, você tentar colocar um sódio um pouco mais baixo, por exemplo, um gradiente de uns 10 max, talvez, 150, para reduzir, não deixar uma queda tão abrupta desse sódio durante a diálise, tá?
E a mesma coisa vale para hiponatremia. Dá para você deixar um sódio alinhado um pouco para cima em relação ao sódio do paciente, tá? Isso vale para quaisquer eletrólitos, tá? Mas o sódio, então, tem essa particularidade porque você ajusta na própria máquina. Tinha uma pergunta também do tempo do catéter, né? Imagino que a pergunta, a validade seria quanto tempo que o catéter, a Thaís perguntou. Quanto tempo pode ficar o catéter de diálise, né? O catéter de Chaille de curta permanência. Não tem um tempo, tá? Mínimo, nem máximo, digamos assim, de permanência, né? O que a gente orienta, na verdade, quanto mais tempo ele fica, esse maior risco de trombose do acesso. Então, geralmente, 2 semanas é um período que quando observa, você tem complicações. Mas, naturalmente, você vai ver problemas de fluxo antes disso, possivelmente antes Então, aí você vai observar. Se, por exemplo, a pressão negativa que está começando a colapsar, você começa a ter chicoteamento da linha arterial, ou você começa a ter pressões de retorno venoso muito altas, isso são sinais que o catéter está com algum grau de obstrução, tá? Mas não existe um prazo, tá? Adequadamente, se você percebe que o paciente vai ficar cronicamente, o ideal é que em 2 semanas já transicionado para um catéter de longa permanência, se possível, tá? Aí, Bruna, quer Ideal é que completar? ele vá de alta com catéter de longa permanência, né? Às vezes a gente não vê isso, às vezes a gente vê o paciente indo de alta ainda com catéter de curta, né? E depois programando a passagem no catéter de longa. Então, o mundo ideal é que ele saia da instituição com catéter de longa permanência, porque o risco de infecção é menor ali. Tem mais algumas perguntas aqui, Bruna. Se quiser responder, a opinião sobre alimentação durante a diálise. Ah, tá. Gláucia, então, a alimentação durante a diálise, como a gente sabe ali que vai ser recrutado toda aquela... Vamos dizer assim, né, que vai ser recrutado a circulação para todo o trato gastrointestinal, o ideal é que a alimentação, até uma refeição muito grande durante a terapia dialítica, ela seja evitada assim, tá? Até um paciente que está no ambiente de terapia intensiva. O crônico, ele já está acostumado ali, ele já é diferente para ele. Agora, o agudo, o ideal é que evite, sim, principalmente refeições grandes, como almoço, janta, porque a gente tem um roubo do fluxo para o trato gastrointestinal, né? Então, a gente pode ali ajudar numa hipotensão naquele paciente. E até também provocar ali ele vai ficar mais com uma estase, né? E pode ser que ele tenha vômito durante a terapia, durante a hipotensão. Exato. O ideal é evitar, justamente por conta de hipotensão, em uma sessão curta de diálise. Mais uma pergunta aqui, Bruna, sobre a questão das perdas a serem lançadas no balanço hídrico. Ele pergunta a questão do priming, se você tem que descontar, né? Isso e quanto que se desconta, né? E como lavar o sistema, né? E questão do balanço também em relação ao balanço hídrico e a lavagem do sistema quando não se usa heparina. Tá joia. Quando a gente não usa heparina, então a gente passa o prime, né? Faz a lavagem do sistema a cada meia hora aqui na nossa instituição. Então a gente conta 500 ml do sistema quando liga, e depois 100 ml a cada meia hora, sem contar a primeira meia hora, que foi a hora que a gente iniciou o procedimento. Então, numa diálise de 4 horas, eu vou ter que somar ali 1.200 ml só de prime, fora o que o médico quer de UF efetiva. Então, se ele quer uma UF efetiva de 2 litros, mais 1.200 de prime, que eu vou passar 100 ml a cada meia hora, eu vou colocar ali 3.200 de UF no meu equipamento. E aí, esse volume que a gente coloca no equipamento do Prime, a gente não lança no balanço, a gente só vai lançar o F efetiva. Então, eu não vou lançar os 3.200 no meu balanço, eu vou lançar só os 2.000, porque eu também não coloquei no meu balanço, no ganho, o volume de Prime que eu estou fazendo ali no meu equipamento, tá? Então, fica ali só no equipamento mesmo, essa contabilização. Perfeito, fica fora da máquina, né? Então fica fora do paciente. Então, na verdade, isso. Tanto a UF a mais que está colocando quanto a lavagem não entra no balanço. E com relação ao prime do sistema,
O prime do sistema a gente utiliza 500 ml, né? É claro que a gente tem variações, dependendo do tamanho do capilar, da quantidade de fibras daquele capilar, né? Do espaço morto daquele capilar, mas a gente arredonda para 500 ml junto com as linhas ali. Então, o volume do preenchimento, o espaço morto da circulação extracorpórea é de 500 ml. E o mesmo vale também, a gente acaba descontando essa UF, a gente acaba colocando a mais no paciente também, né? Bom, aí tem uma pergunta da Thaís, que ela perguntou se o catéter tem um fluxo máximo de 200, se eu posso colocar um dialisato de 500 a 800. Uma boa pergunta, Thaís, isso aqui, na verdade, aí você acaba tendo um desperdício mesmo do dialisato. Na verdade, o ideal é que o fluxo de dialisato seja o dobro do fluxo, digamos, do fluxo de sangue. Além disso, você vai ter um ganho muito pequeno de difusão quando você aumenta muito o fluxo de dialisato. Então, assim, você pode colocar, vai ter um ganho adicional, mas assim, o desperdício do dialisato vai ser muito grande. O ideal é que você tenha um catéter que gere um fluxo de pelo menos 350 para você usar fluxos de dialisatos de 500 a 800 ml por minuto. Tá? Como se ele não acompanhasse o fluxo, né? Eu tenho um fluxo muito grande ali do dialisato e um fluxo muito baixo de sangue. Isso. Aí você vai desperdiçar dialisato. Aí, Bruna, uma pergunta aqui, mais uma. A terceira via do catéter é contraindicada para medicações? Então, se eu tenho a terceira via do catéter de diálise e eu não tenho, por exemplo, na minha instituição, hemodiálise contínua, para utilizar aquela via apenas para reposição de cálcio, quando eu faço anticoagulação com citrato, pensando na contínua, eu posso utilizar, sim, a terceira via para fazer medicações. É claro que eu tenho que pensar que aquele catéter é um catéter que está oferecendo a função renal para aquele paciente, então é um catéter que eu tenho que ter um olhar muito mais atento ali, né? Os outros catéteres a gente também tem, mas é um catéter ali que a gente está utilizando para conseguir oferecer o procedimento dialítico, fazer o papel do rim daquele paciente, né? Mas não tem problema, dá para a gente utilizar sim para infusão de medicações. A gente só tem que tomar cuidado durante a terapia, que a gente pode ter roubo ali, se eu tô. Dependendo do que eu estou infundindo ali durante a terapia, tá? Muito bom. A outra pergunta da Glaucia perguntou em relação ao catéter que está negativando, imagino que seja a pressão, né? A pressão seja muito negativa, muito alta, começa a chicotear, né? O ideal é diminuir o fluxo sanguíneo ou tentar outras maneiras. A gente pode inverter as vias, né? Uma das opções é inverter, como a gente sabe que a via azul, ela tem um orifício mais distal, ela está mais próximo ali do átrio, ela costuma ter um refluxo melhor, apesar de não ser essa a função dela, mas ela costuma ter um refluxo melhor, então a gente pode inverter as vias, porém, comunicando o médico nefrologista e ficando de olho para ver se aquela diálise não vai ter recirculação e vai ser efetiva. Então, há essa possibilidade de inversão de vias. Acho que a primeira coisa a ser feita é essa, e assim, quando começa a reduzir o fluxo de sangue, essa estratégia acaba, no fim, o catéter está ruim e vai ter que ser reavaliado para troca ou de sítio, enfim, ou acesso mesmo. Aí mais uma pergunta aqui, a Thaís perguntando se pode ser utilizada torneirinha no catéter de provisório, né, para transfusão sanguínea durante a diálise, ou na máquina mesmo. É na máquina que vai, viu, Thaís? Você não coloca... Thaís, entendi. O ideal é que você coloque na via do priming, né? Na linha arterial, a gente tem uma saída que é onde a gente faz o preenchimento do nosso sistema. É ali que a gente pode colocar a nossa transfusão sanguínea. Então, a gente deixa lento nos primeiros 10 minutos de transfusão, o paciente não teve nenhuma reação, tudo ok, aí a gente pode abrir a pinça, ele recebe aquela transfusão rapidamente, tá? Então, isso é uma rotina que a gente faz aqui. Lembrar que não dá para ser na via de retorno, porque aí a pressão é muito alta, as bombas não vai conseguir infundir. Você vai precisar de uma bomba para o equipo da transfusão, aí fica mais difícil. O ideal é você fazer realmente na linha arterial, onde faz o priming, né? Na negativa, muito bem. Perfeito. E, por fim, existe eficácia da dipirona quando o catéter está com fluxo baixo ou não reflui? Aqui, se você fizer medicação... Não, acho que... eu já ouvi isso algumas vezes também, doutor. As pessoas... se a dipirona tem alguma ação para desobstrução de catéter. Ela não tem nenhuma ação na desobstrução do catéter, mas isso a gente ouve muito.
o que se faz é vitamina C, eventualmente você pode fazer para desobstruir o catéter, né? É isso quer dizer. Que também não tem comprovação científica, então também não existe, acaba. né? O que se faz é mais isso, né? Mas dipirona para local, você diz, né? Como forma de obstruir, entendi. Então acho que não tem, né, Bruna? Então é isso. Acho que são isso, as perguntas estão. Acho que. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Um pouco além até do nosso tempo aqui, mas foi muito rico, né, pessoal? Se alguém quiser, pode até abrir o microfone, né? Acho que também é uma opção falar, e não precisa ser só pelo chat. Se alguém tiver alguma pergunta. Bom, o dia a dia das visitas, né, Bruno, Bruna, acho que é a melhor forma também, outras dúvidas podem surgir, né? Eu acho que o dia a dia das visitas é esse espaço, né? Tanto para a gente voltar nesses tópicos, por isso que a gente disse da importância dessa conexão, né? Não é uma aula solta, né? Surgiu como uma necessidade, a gente espera que se conecte com problemas, né? Ajude a refletir sobre problemas que surgiram, né? Algumas das UTIs que nos ajudaram a propor isso como tema. E o espaço do dia a dia é um espaço para a gente reverberar isso, né? Para a gente voltar a falar, essa dúvida a gente não discutiu aquele dia, não é essa questão. E também para propormos outros temas, né, pessoal? Então, o espaço do dia a dia da visita, acho que é o local, né, para a gente falar sobre isso. Bom, estamos 20 minutos além do tempo, não sei se alguém... tem uma mãozinha ali. Denise, por favor. Boa noite. Só queria agradecer, né, a vocês. Gostei muito dessa aula de vocês aí. Eu trabalho com hemodiálise na unidade de terapia intensiva daqui de Barra de São Francisco, já tem alguns anos, e para mim foi de bom aproveitamento, tá? Então eu quero agradecer. Tinha coisas que já tinha se perdido um pouquinho, mas que agora veio as lembranças, tá bom? Que bom, Denise. Muito Legal. obrigada, viu? Pessoal, é ser prático, né? Claro, o conteúdo teórico acaba vindo, né? Mas a ideia é ser prático, trocar experiências, né? Eu tenho esse tipo de problema no meu dia a dia, né? Vamos ver como vocês fazem, né? Onde está a evidência disso? Alguém já leu, né? Então, acho que esse é o intuito. A gente acredita muito na força dessa troca de experiências, né? Os hospitais coordenadores não sabem tudo, né? Nunca vão saber, não adianta. Nós vamos aprender muitas vezes com vocês também, né? Mas vocês podem ter certeza que para aquilo que a gente não souber, nós vamos correr atrás, né? Nós vamos na literatura, nós vamos ajudar a resolver, ou nós vamos repassar pelo menos o melhor da nossa experiência, né? O melhor da nossa opinião. Mais algum comentário, pessoal? Então, eu queria agradecer muito aí também o convite, agradecer a Bruna também, trabalhando juntos aí. Obrigado a todos pelo tempo. Obrigada, Obrigado, doutor Adriano. Bruno, obrigado pelo convite, doutor Adriano, Maura e a todos você. aí. Simone quer dar uma Estamos palavra? juntos, precisando, nós estamos por aqui. Obrigado. As Simones, na verdade, as duas, Camila do HCOR, vocês querem também dar alguma palavrinha? Não sei se entrou mais gente dos hospitais, pessoal, ou do Ministério. Enfim, gostaria de agradecer, né, a aula, excelente aula, foi muito interessante, muito importante para todos os hospitais. Muito obrigada. Obrigado, Simone, estamos juntos. É isso, pessoal, então? Então, muito obrigado. É a segunda só a sessão, né? Vamos ter muitas outras. Participem, convidem mais pessoas das próximas vezes, sugiram temas nos dias a dia, né? Então, participem ativamente. A intenção é que aqui seja cada vez mais um espaço a mais, além da visita do dia a dia, para que a gente promova essas trocas e para que todos cresçamos juntos e que todos, né, incluindo os nossos pacientes, se beneficiem dessa iniciativa, desse esforço de cada um e cada um. Muito obrigado e até a próxima.